Salve, salve, viajantes do Hiperespaço, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Hoje nós estamos aqui com o psicólogo Rafael Otística. A gente vai bater um papo aqui sobre sua profissão e como ele enxerga o ser humano dentro da sua individualidade em sociedade. Boa noite, Rafael, tudo bem com você? Se apresente aí pra gente. Olá, Fernando. Olá, pessoas. Eu sou Rafael Otística, psicólogo, certo? Eu sou formado em psicologia e tenho pós-graduação em psicologia analítica, certo? Que é a linha de trabalho que eu sigo. E aí é isso, eu estou aqui aberto para essa entrevista aí, que vai ser a minha primeira. Primeira de Primeira de muitas. muitas, eu espero. Falamos juntos. Tá bom? Pois é, porque eu gosto muito assim, de disseminar o conhecimento, principalmente relacionado à psicologia. Sabe, que eu acho que é uma área muito necessária para a gente hoje em dia. Com certeza, então a gente tem isso em comum, porque o nosso foco aqui desse podcast é disseminar o conhecimento. E já que você tocou que você adora disseminar conhecimento de psicologia, eu quero saber de você como foi que a psicologia entrou na sua vida, como foi? Rapaz, é uma história assim que eu já contei até algumas pessoas que me perguntaram isso. Porque na época do colégio, quando eu entrei pro primeiro ano, eu não sabia assim como é que funcionava, sabe? Eu achava que a gente terminava a escola e ia trabalhar, na minha inocência, né? E aí, eis que minha mãe chega para mim e fala: Rafael, você já sabe o que você quer fazer depois da escola? E aí eu fiquei, como assim? Não acaba a escola? Ela explicou, né, que tem essas questões de curso, você pode fazer uma graduação, um ensino superior, né, porque no caso da escola tem um fundamental, um ensino médio, e aí você pode fazer um superior. Oh, que interessante. Aí eu fui ver os cursos que tinham, né, na época, no computador. E eu coloquei no Google lá, cursos de ensino superior. E aí, automaticamente, eu já deletei todos que envolviam exatas. Por que isso? Que preconceito é esse com exato? Porque, assim, na minha vida, eu sempre gostei muito, sabe, Fernando, de matemática. Sinceramente, eu digo isso do fundo do meu coração. Só que, assim, quando chegou no ensino médio, eu estudei tanto matemática que quando eu pegava a prova, eu tirava lá 4, 3, sabe? Sim, Era uma entendo. decepção, assim, porque mesmo eu exercitando, eu não conseguia. Então, eu pensei logo, bom, isso aqui não é para mim. Então, eu já tirei as engenharias todas, essas coisas assim, todas, era química, física, nada. Por mais que eu ame física, sabe, essa questão do espaço, coisas assim, eu gosto muito, mas realmente não é para mim. E aí eu fui eliminando os cursos, certo? Até que chegou em um site lá, eu acho que nem site nem existe, que ele dava uma breve descrição dos cursos, né? E aí eu lia e eu, bom, esse aqui é legal, esse aqui não é, esse aqui é legal, esse não é. Até que eu cheguei em psicologia. E aí eu lembro que no site estava escrito assim: a psicologia estuda a mente das pessoas. E isso me intrigou, tipo, como é que estuda a mente, sabe? Tipo, você abre a cabeça da Sim. pessoa e você vê o que tem lá, como é isso, sabe? E eu fiquei super em dúvida do que era. E aí isso me despertou uma curiosidade, sabe? E eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí eu comecei a ver que ela é muito ampla e tem vários pontos de vista, sabe? Desde essa época eu já percebi isso. E aí eu achei muito fantástico. E aí, por ser o único curso que eu não conseguia, assim, entender direito, eu fui fazer ele, sabe? Eu comecei a procurar, a gente passando, né? O ensino médio todo, Sim. fazendo Enem, estudando e tal. Mas aí, por acaso, né? Completamente ao acaso, eu descobri uma faculdade próxima de minha casa que tinha aberto o processo seletivo. E aí eu, né, conversei em casa, a gente fez o processo. Para minha surpresa, um tempo depois, acho que foi uma semana depois, decidi uma redação, eu lembro a prova. E aí eu vi na lista de aprovados, estava lá meu nome, eu fiquei super feliz. Eu nunca pensei, assim, sabe, de passar esses testes, essas provas, assim, eu nunca fui muito de ganhar isso, sabe? Nem pequeno, nem hoje eu ganho essas coisas assim. Nem de sorteio, nem de competições, sabe? Eu nunca fui Sei bem muito, como é. nem muito fã, nem muito, assim, nunca consegui realmente. E ver meu nome, assim, na lista de aprovado, eu fiquei super feliz, pô, que massa, velho, eu consegui. E aí eu digo a você que eu entrei no curso, assim, completamente nu. Nu de tudo, sabe? De preconceito, de ideia, de Sim. tudo. Eu fui para conhecer. E para minha surpresa, cada semestre que passou da faculdade, cada semestre, eu ia percebendo, é isso que eu quero, sabe? É Pô, isso que eu quero. impressionante Porque isso. na faculdade que eu comecei, o primeiro e o segundo semestre, ele só tem uma disciplina, que é assim, da área de psicologia, chamada epistemologia. Só que a epistemologia não é assim, para quem está começando, não é bem a coisa que a gente quer ver, sabe?
E aí, isso meio que despertou ainda mais a curiosidade, até que finalmente nos outros semestres, né, a gente foi ainda entrando em teorias, né, em Freud, em Jung, na Gestalt, nos existencialistas, e etc, etc, etc. E aí, realmente, eu vi, não, é isso mesmo que eu quero, sabe? Então quer dizer que você entrou para descobrir o curso, se apaixonou e acabou descobrindo que era a sua cara mesmo, né? E tem muita gente que fica Pois perdida é. na hora de escolher o que vai fazer depois do colégio, né? Fica bem perdida e entra com Sim, aquela sim. toda pressão e não se encontra dentro do curso, acaba tendo que fazer outra profissão, ou então termina a graduação e acaba ficando meio frustrado com a profissão. Isso tem acontecido bastante. Exatamente, e até isso que aconteceu comigo é uma coisa que eu gosto de conversar também, porque no meu caso, eu não tinha uma escolha assim a priori, sabe? Eu não tinha Sim, certeza do curso, eu fui realmente para conhecer, então minha certeza veio depois, veio a posteriori, que a gente chama, né? sim, E isso é uma coisa que muitas pessoas têm medo, porque, você já comecei, tem que terminar, e nem sempre é assim, sabe? Às vezes você vai para conhecer o curso, porque como é o caso da psicologia, na internet você vê um mundo, na faculdade você conhece outro, e no mundo prático você exatamente. ainda tem um outro. Muito, muito, muito. Muito isso. E eu sempre tenho crítica a tanto ao modelo educacional que a gente tem e tanto Sim, também à universidade, né? Como a diferença que existe dentro de universidade, dentro do mercado de trabalho, né? Mas isso é um tema que a gente pode sim, sim, sim. discutir Com depois, né? certeza, a gente pode discutir em outro momento. Eu topo. Pronto, tá, já acertamos já outra discussão já. Agora eu quero saber, se fosse aconselhar alguém chegasse assim para você, Rafael, eu tô no terceiro ano e eu não faço a mínima ideia do que eu quero fazer de faculdade. Qual é a faculdade que eu vou escolher? Eu estava dando uma pesquisada aqui e me interessei por psicologia. Eu gosto já de filosofia e me interessei por psicologia. O que você diria para essa pessoa? Rapaz, eu diria para ela assim, ver na verdade na prática como é cada um, sabe? Porque se você for para a prática é completamente diferente e isso geralmente frustra muitas pessoas, certo? Psicologia e filosofia podem parentar ser distantes, mas na verdade são muito próximas, certo? Só para lembrar que a psicologia surgiu, né, muito tempo atrás, como Sim, sendo uma união entre a medicina e a filosofia, né? Então, filosofia e psicologia têm muito a ver. Só que na prática, elas podem se distanciar muito, sabe? sim, Ao meu ver, a psicologia ela lida mais com a saúde, certo? E a filosofia lida mais com a questão intelectual, de ideias, né? De filósofo mesmo. Na questão prática, eu gosto de levar sempre isso, né? Nessas indecisões, principalmente de escolher curso, porque muitas vezes as pessoas vão buscando uma coisa que elas têm em mente, só que quando elas terminam o curso, sabe, elas passam assim, anos pensando naquilo, e quando chegam na prática, elas encontram completamente o oposto. E elas têm uma frustração muito grande. sim. Então, meu conselho para essa pessoa que chegasse para mim e perguntasse isso seria esse: veja como é a prática, certo? Busque saber de quem é psicólogo e de quem é filósofo, como é o dia a dia dele de trabalho. Eu acho que é a coisa mais rica que a gente pode ter. Porque conhecimento, assim, eu tenho uma série, eu vou logo avisando, que eu tenho uma longa lista, assim, de ideias Sim. que muitas pessoas não concordam. Mas, assim, uma delas é que eu gosto do conhecimento, sabe? Só que eu acho que ele não é tudo. Eu acho que a prática é muito importante também, certo? Eu acho que a gente precisa equilibrar muito o conhecimento com a prática. Então, para essas pessoas, eu acho muito legal você ir por outro lado, sabe? A filosofia é isso, a psicologia é isso, assim, mas na prática, como é cada uma? E aí eu acho que a pessoa realmente toma uma direção assim que seja mais condizente, sabe? E, sim, sem dúvida, eu mesmo, quando eu fui escolher meu curso, Hum, tô terminando a graduação em engenharia elétrica, mas quando eu fui fui escolher, eu estava muito em dúvida entre física e engenharia, né? Então eu fiquei nessa hum, dúvida e acabei optando por engenharia, porque eu também gosto da área de tecnologia, desenvolvimento legal. de potência e tal.
Aí eu achei interessante essa parte aí, mas nunca deixei de ler, eu gosto muito, muito de ler, nunca deixei de buscar Isso conhecimento em aí, outras isso é áreas. muito bom. E falando de formação, como você falou de prática e teoria, tem que dar sempre de mãos dadas, né? Porque a gente vê muitos cursos que são muito densos, mas muito densos em teoria. Eu mesmo Sim, tenho experiência nisso. Minha área, nossas áreas são opostas, né? Você é um psicólogo, eu sou futuramente vou me formar em engenharia, são eixos opostos, só que elas são muito sim. densas em parte teórica. Então, como foi esse período de sua formação? Você teve dificuldade em alguma disciplina? O que você acha que faltou na sua formação? Rapaz, sinceramente, eu não tenho que me queixar da minha faculdade, sabe? Eu acho que minha faculdade, que eu me formei, foi muito boa. Só que, como todas as faculdades, e aí tá outra opinião minha que não é muito popular, todas elas pecam muito no aspecto prático. Mas veja bem, para E eu concordo muito não com isso. embolar isso que eu estou dizendo, né? Porque, assim, a minha faculdade é a faculdade que tem mais estágio, assim, prático, até onde eu sei, em Salvador. Até onde eu sei, eu posso estar errado, certo? Mas lá a gente tem 7 estágios. Começa a estagiar no quarto semestre e termina de estagiar no último, no 10º semestre. Sim. Então, assim, não é esse prático que eu estou falando. O prático que eu estou falando é como você trouxe na questão do mercado de trabalho. Lá na faculdade a gente viu muitas teorias, né? Porque o papel da faculdade é iniciar esse olhar seu. Por exemplo, é como se você fosse na praia. A faculdade é como se você chegasse na beira do oceano, certo? Lá você vai ver de tudo, só que tudo superficialmente, ou seja, superfície, na superfície. Entende? De uma forma bem rasa. Só que você vai ver tudo, entendeu? Supõe-se que você veja tudo. Na minha faculdade, eu não tenho que negar, a gente realmente viu da grande maioria, assim, das linhas teóricas da psicologia, as mais importantes, de uma forma bem legal. Isso eu não tenho que negar. No quesito prático, muitas faculdades têm muito, de psicologia, né? Elas têm muito pouco estágio prático. Isso é um grande problema. Na minha, eu não tenho que negar, eu tive 7 estágios, 7 disciplinas de estágio, foram 7 semestres. Ótimo, beleza. Isso eu também não tenho que negar. Mas o problema foi quando o seguinte, quando você se forma. E aí, quando Eu o não mundo tenho que me vem? queixar de nada. Eu não tive dificuldade em nenhuma disciplina, certo? E não é porque fui eu e muitos colegas próximos que hoje a gente um indica o outro, sabe? Um atende o paciente pro outro, etc. Muitos também não tiveram assim muita dificuldade em muitas disciplinas, sabe? Porque quando você compreende assim o cerne da coisa, certo? Eu acho que fica muito mais fácil. Porque a psicanálise, ela segue uma ideia, certo? A psicologia analítica segue outra. A gestalt terapia segue outra. O existencialismo, a fenomenologia segue outra. Então, assim, quando você entende o cerne, fica tudo mais fácil. Claro que tem umas disciplinas metodológicas, né? Que, por exemplo, pesquisa científica, pesquisa 1 e 2, pesquisa qualitativa e quantitativa. Essas são mais amplas, porque elas fogem do curso, ou seja, não é só de psicologia, entendeu? Todo curso de ensino Sim, superior precisa de metodologia científica. Essas, sim, geralmente, tendem a pegar mais porque elas têm muitos detalhes técnicos, entende? Mas em sim. quesito teórico, assim, a não ser que a pessoa realmente tenha algum tipo de dificuldade em determinada disciplina, porque, como eu disse, quando você compreende o cerne delas, fica mais fácil. Mas tem umas que realmente são muito complicadas. Entende? Principalmente a fenomenologia e o existencialismo, ao meu ver, porque está mais próximo da filosofia. Entende? E quando você se mexe com filósofo, você tem que ter cuidado, entende? Tem muito cuidado. E aí é isso. Minha crítica toda foi essa. As faculdades, pelo que eu conheço, na minha época, eu fiz uma pesquisa, né, nisso também, eu vi que as faculdades ela não tem muito, assim, muitos pontos ruins, sabe? Tirando somente essa questão de estágio prático. Mas a minha grande crítica é no lado prático real, que eu falo. Sim, eu Certo? também Quando tenho você essa atende o crítica. cliente pela faculdade, assim, você está realmente exercendo uma prática. Eu não quero negar isso. Mas quando você Sim, sai da faculdade, você tem um outro mundo, entende? E isso, infelizmente, todas as faculdades pecam nesse aspecto. sem tirar nenhuma. Concordo totalmente com isso. Você falou bastante de algumas teorias, Gestalt, psicanálise, mas eu queria saber com qual delas você mais tem afinidade e qual você mais aplica constantemente em seus trabalhos.
Olha, como eu disse, eu tenho pós-graduação em psicologia analítica, certo? Então é a linha que foi criada pelo um dos discípulos de Freud chamado Jung, né? Carl Gustav Jung. Eu tenho afinidade, não é porque eu tenho uma formação nessa área que eu só tenho afinidade com ela. Sim, sim. Quando eu estava no período de formação, né, para escolher realmente com qual dessas ferramentas eu vou trabalhar, né, que as linhas teóricas são isso, eu tive muita afinidade com a psicologia comportamental, com a fenomenologia existencialista e com o Jung, certo? Com essa analítica. E aí para escolher, eu fiz praticamente isso. Aqui eu me sinto mais fácil, eu me sinto mais confortável usando em atendimento. Então, como a gente teve, né, muitos estágios, como eu disse, na época do estágio, eu tinha uma professora, por exemplo, que ela sabia, a minha orientadora, ela sabia que eu ia, que eu estava entre essas três, mas que eu estava pendendo mais assim pro lado de Jung. Só que ela é uma psicanalista. Então, ela, assim, é como se fosse dois mundos opostos, sabe? Sim. E eu agradeço muito pela mente, pela cabeça aberta dela de nunca ter tido nenhuma discussão comigo sobre isso. Pelo contrário, a gente dava super bem, sabe? E aí, na prática, o que aconteceu foi o seguinte. Na minha prática da faculdade, né, porque eu acho que é o momento disso, é o momento de experimentar, de testar as coisas. Pessoas erroneamente falam que é o momento que você pode errar. Na verdade, você pode errar durante toda a sua vida, né? Ninguém é perfeito. Mas lá é o momento de você testar, porque você está começando, entende? Você tem que experimentar as teorias, e foi isso que eu fiz. Como ela era da psicanálise, eu segui mais as ideias da psicanálise no atendimento que eu fiz na faculdade. Só que quando chegava na hora de eu, por exemplo, escrever um relatório, né, que a gente tem que escrever todo final de semestre, sobre atendimento e tal, claro que sem falar nada dos atendidos, né, com toda essa questão do sigilo e tal, eu sentia muita dificuldade, sabe? Não só da linguagem, mas de explicar a questão prática da psicanálise. Eu tinha dificuldade. E aí realmente, isso não é para mim. Quando eu conversei isso com ela e ela me permitiu escrever com a linguagem da psicologia analítica, isso me ajudou muito, sabe? E aí eu conseguia ver na prática os conceitos teóricos que eu lia. E aí foi tudo se encaixando, sabe? Foi tudo fluindo muito, muito rápido mesmo, porque quando eu estava no atendimento, é uma coisa muito interessante que acontece, isso é uma coisa muito desvalorizada da gente, da área, que é não somente ter o estudo, mas na hora que a pessoa fala uma coisa que você sabe que é importante, você associa imediatamente com a teoria e na hora você pensa e fala uma coisa que é importante na hora. É meio complicado falando assim, mas assim, eu posso resumir uma palavra que não vai fazer jus ao que é isso, mas seria algo como improvisação. Eu acho que improviso deixa uma coisa muito, muito pouco técnica, sabe? Sim. Mas eu acho que é a palavra que mais se aproxima disso. Eu conseguia fazer isso, esse improviso, entre aspas, na prática, com a psicologia analítica, de uma forma muito fácil, sabe? Muito, muito fácil mesmo, que eu não conseguia com a psicanálise. E aí, eu segui isso, sabe? Eu fui porque eu tive mais afinidade mesmo, então foi ela. E aí, quando eu terminei, quer dizer, no meio do curso, eu consegui fazer um curso online, daqueles que dá horas, né? Pra gente. Eu fiz um curso grandinho, acho que foi 120 horas, de psicologia analítica, e aí lá no curso eu consegui ver algumas coisinhas que a gente não pegava na faculdade. Por conta do tempo, né? Das aulas e tal. Com certeza. Programa apertado. E aí eu fiz o curso, e aí realmente, nesse curso, no meio do semestre que eu fiz, eu falei, realmente, eu gosto mais da psicologia analítica, eu me identifico mais, e aí eu vou seguir ela. E aí assim que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação. Que aí realmente a gente mergulha bem mais, não sabe nada. Com certeza, tem que mergulhar bastante. Sobre a questão do atendimento, você tem lá internalizado os conceitos teóricos. Sabe quando você vai para um atendimento, termos técnicos não são palatáveis para as pessoas, né, que você está atendendo. Então, você retirar esses termos técnicos e deixar uma linguagem mais coloquial, mais fluida, que a pessoa entenda e que, à medida que vocês vão conversando, vai tendo aquele gatilho, aí você vai e fala aquela coisa que está associada ao teórico lá, mas você não precisa falar, Carl Jung que falou sobre isso e tal, não precisa ser assim, porque você está atendendo. Eu acho que foi isso que você quis falar, não foi mais ou menos isso? Isso, exatamente. E é justamente isso que eu busco fazer sempre na página que eu tenho no Instagram.
certo? Que é justamente isso. Se você lê as postagens que eu faço, você vai encontrar muito poucos termos técnicos, sabe? Porque eu acho que isso meio que assusta as pessoas, porque quando você chega falando de um problema, aí você bota lá, assim, que a gente chama de psicologuês, né? É a linguagem dos psicólogos. Sim. Porque isso são complexos do arquétipo de consciente coletivo. Aí a pessoa fica, a pessoa que não conhece psicologia vai ler isso aí, vai, não vai entender nada, sabe? E aí a ideia que você tá de disseminar um pouco de conhecimento para levar um pouco de saúde mais para as pessoas vai por água abaixo. Então é muito mais fácil você realmente falar com as palavras dele. Por exemplo, se você pegar todas as postagens que eu fiz, lá na parte do Instagram tem uma coisa chamada guias. Eu não sabia disso. Eu criei, acho que tem 4 lá. 2 deles são relacionados a problemas que a gente tem com a gente mesmo, ou seja, internos, e problemas que a gente tem com os outros, que são problemas externos. Se você pegar esses problemas todos e levar para a psicologia analítica, você vai ver claramente que eles podem sim ser associados com o que a gente chama na teoria de complexos. Sim. Entende? Só que em nenhum momento eu vou falar isso, porque não é o momento de eu falar isso. Exatamente. A conta que eu fiz é direcionada para o público leigo, então eu não posso usar esse termo. Imagina se no atendimento eu faço isso. Não ia dar o que preste. Com certeza. E um grandíssimo problema que houve esse afastamento da academia no sentido de universidade, de afastamento da academia da sociedade, né? Porque acadêmicos só estão dialogando com acadêmicos, então não estão dialogando com a sociedade. Pois é. Aí abre margem para várias coisas, tipo, falando em termos de ciência, por exemplo, a volta terrível da Terra plana, por exemplo. Teve um movimento anti-vacina, voltou muito grande. Então, abre margem. Se você abrir, por exemplo, YouTube, tem vários canais falando sobre Terra plana, sobre movimento anti-vacina, vários perfis no TikTok falando sobre isso. Então, é complicado, né? Quando há esse afastamento, aí se torna assim, a ciência é muito elitizada, está afastada da sociedade. Então, os cientistas só falam para cientistas, quando na verdade devia falar para toda a sociedade. E isso vai cada vez mais empobrecendo a sociedade de conteúdo, transformando as pessoas em massa manobra e assim vai por diante, né? Mas isso que você fala, esse ponto é importantíssimo. Falar com a linguagem coloquial que a gente trabalha, que a gente está falando dia a dia, que todo mundo entende, né? Então, você fez sua graduação, então você é a pessoa que está habilitada para falar sobre ela. Só que não significa que você vai ficar falando, saindo por aí falando que as pessoas estão com tais complexos, que Jung falou isso, que Freud falou aquilo, que outro filósofo, outro psicólogo falou, que a pessoa não vai entender nada. Então, quanto mais palatáveis forem as linguagens, esse ponto é importantíssimo. E já emendando com outro assunto aqui, eu quero saber qual é a área que você atua atualmente. Rapaz, essa é uma questão bem, bem interessante, porque isso aí termina fazendo muito conexão com o que a gente está falando, né, de faculdade. Essa é uma questão que é muito complicada para a gente psicólogo, sabe? Porque, assim, na faculdade a gente é ensinado que a gente não pode ter uma área, sabe? Sim. Pelo menos nas que eu conheci, né, que eu tive amigos que estudavam e a gente conversava muito, isso não é tratado, sabe? Quando você fala isso para alguns professores, eles muitas vezes chegam assim, mas você não pode escolher o público, assim, você não pode ter uma área, entende? Você vai escolher uma linha, tipo assim, eu sou psicólogo analítico, então essa é a minha linha. Você quer trabalhar com o quê? Com organizacional, com clínica, o máximo que você pode escolher é isso, entende? Você quer atender gente na psicologia, lembre que eu estou sempre falando só da psicologia, certo? Minha área. Você quer atender gente, então você vai ser um psicólogo clínico. Aí tem uma série de lugares que você pode atender. Você quer ser psicólogo organizacional, você vai trabalhar com empresas. Pronto, você vai lá e tem várias áreas que você pode trabalhar lá dentro. Deixa eu ver o que mais. Você quer ser psicólogo hospitalar, trabalhar com hospital, pronto, você vai para lá. E tem uma série de outras, certo? Não são somente esses, não. O máximo que você escolhe é isso, certo? Se for nesse sentido de área, eu posso dizer que eu sou psicólogo clínico. Ponto. Mas mais que isso, o pessoal da faculdade já não aconselha. Por exemplo, eu sou clínico, certo? Aí o pessoal vai lá e fala assim, Rafael, você vai clínico? Ninguém chega para você e fala assim, são raros os colegas que chegam para você e falam assim, você tem um público,
você quer atender, você atende de tudo, tipo criança, adolescente, adulto, idoso, você atende tudo. Entende? Na faculdade, se você chegar com um papo desse, os professores todos vão falar que você atender tudo. Só que na prática isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque assim, o atendimento que você vai fazer clínico de uma criança não tem absolutamente nada a ver com o de adolescente, que não tem nada a ver com o de adulto, que não tem nada a ver com o de idoso. E mesmo se tiver duas crianças, nenhuma vai ser igual a outra. Nunca, jamais. Entende? Então, essa questão de área, eu sinto que a gente tem uma deficiência nesse aspecto. A área a gente escolhe. Clínico, hospitalar, tal, beleza. Mas mais que isso aí já não pode. Sendo que eu vejo que isso é um grande divisor de águas, sabe? Sim. Quando você chega assim, por exemplo, eu sou da área clínica, eu atendo crianças com autismo. Você percebe como a fala muda? Sim. Você tem um público direcionado, você pode pegar locais que mães e pais que têm filhos e filhas com autismo vão. Você pode fazer divulgação nesses locais do seu trabalho, certo? Você pode se contratar com páginas do Instagram que falem sobre o tema do transtorno do espectro autista. Você pode fazer lives com eles para divulgar seu trabalho. Você percebe como é diferente do que o que eu vejo muito, infelizmente, né? Que eu vejo muito com os colegas psicólogos, que a gente não vê isso na faculdade, repito, né? Se formar, a gente não tem muito o que trabalhar nessa questão de área pública, a gente quer ser clínico, pronto. Aí você vai seguir toda a cartilha do clínico, entende? O que é isso? Aí você vai alugar sala para atender gente. Aí você aluga, só que você não faz divulgação. Aí ninguém nunca vai saber que você atende. Ninguém nunca vai saber. Exato. Ninguém vai saber que naquele prédio, naquela rua, né, naquele andar ali, você é um psicólogo que atende tal pessoa. Totalmente. E aí você vai, mas é isso que eu quero te dizer. A faculdade não diz nada sobre isso. Entende? Isso é muito importante. E aí, continuando, né, o caminho do psicólogo clínico, não sabe de nada, como fui eu, por muito tempo. Por isso eu estou falando bem da prática mesmo, sabe? Aí você vai alugar a sala, só que você não faz divulgação, então ninguém nunca vai saber de você. E aí você está alugando a sala por mês ou por semana, depende lá do local, e aí você vai ver que você está perdendo dinheiro. Esse é bom, precisa trabalhar, né? E aí você vai buscar ver como fazer divulgação. E aí já vem um grande estereótipo que na psicologia você não pode divulgar o seu trabalho. Propaganda, psicólogo, não. São completamente incoerentes juntos. Quando, na verdade, isso é um grande erro que tem lá no nosso código de ética do profissional da psicologia, certo? E eles falam o seguinte, eles têm uma parte somente para falar de divulgação. Então eles falam assim, você não pode divulgar com valores, você não pode dizer quanto você cobra, porque aí vai ficar uma guerra de preço na profissão inteira, entende? O que eles falam é isso. Você não vai poder falar assim, a minha é melhor porque você venha para Rafael e te siga porque você é certeza que você vai sair curado. Isso não existe. Primeiro que a gente não tem certeza dessas coisas, tá? O psicólogo não tem certeza. A gente segue com probabilidade. Eu não posso chegar para você lá e falar assim, eu atendo pessoas que têm toque e eu garanto que você vai sair aqui sem toque. Eu tô sendo antiético fazendo isso. Então as pessoas confundem isso com chegar na internet e falar assim, gente, eu existo, eu sou psicólogo, eu atendo esse público aqui. Você falou em probabilidade, aí eu lembrei, me veio aqui na mente assim, uma propaganda assim, atesta que 99,99% você vai sair curado daqui. uma merchandising assim. Pois é. Não pode ter. Não pode. Não pode. Entende? Porque é um caos, a profissão é um caos. Sim. Eu entendo o lado do código de ética, entendeu? Só que também a gente não pode não fazer propaganda, é uma loucura isso. E aí, continuando, né, a vida do psicólogo clínico que não sabe de nada, repito, como eu fui, você aluga a sala e aí você descobre que tem que fazer divulgação. Aí você faz uma divulgação morrendo de medo, certo? E aí termina que não é nem uma divulgação, é somente uma postagem no Instagram, sabe? Falando lá que você está atendendo em tal lugar, e tais dias, e bota seu contato lá, só que isso nunca atinge ninguém, entende? Não vai atingir ninguém, vai atingir quem você segue, quem te segue de volta, só. O público, coisa assim, nada disso. E aí você vê que vai passando os dias, você vai ficando ansioso, vai ficando com medo, porque, meu Deus, eu tenho que trabalhar, não tem ninguém. E aí você vai para a forma mais fácil que você tem de conseguir cliente, que é fazer com valor social.
certo? O que é valor social? Psicologia, o Conselho de Psicologia tem uma tabela de preços, certo? Que é muito conhecida da gente. E eles dizem o seguinte: tem todos os serviços que psicólogos podem fazer, psicólogos e psicólogos podem fazer, e eles dão lá o valor mínimo, médio e o máximo que pode ser cobrado naquela área ali. Entende? Vou dar um exemplo bem basicão, assim, bem fora da realidade. Uma consultoria de psicólogo para uma empresa, no máximo, custa R$ 500. Se você cobrar 550, não tem problema se a pessoa te pagar. Entende? A tabela não é assim, o preço é esse. É uma média. Sim. Entende? Eles falam assim, ó, a tabela foi feita desse jeito. Todos os psicólogos do Brasil, né, nessas atividades que eles exercem, fez assim, ó, quanto é que você cobra? E eles fizeram a tabela. É simplesmente isso, a tabela. Certo? E aí, o que é o valor social? É você pegar e cobrar sempre próximo do valor mínimo. Entende? O valor normal, você encontra o psicólogo, é cobrar por sessão. Certo? Eu estou falando sempre da área clínica, que é a minha área. Cobrar por sessão significa o quê? Em um dia, a gente cobra X valor. O valor mais comum que tem na tabela, que é seguido por 99% dos psicólogos no Brasil, é R$ 100 uma sessão. Como no mês tem 4 semanas, a gente cobra o pacote do mês sendo R$ 400. Esse é o valor médio, certo? Que 99% dos psicólogos trabalham com isso. É um valor que dá para a gente se sustentar, sim, certo? É um valor bom e um valor condizente pelo trabalho complexo que a gente faz. Tá bom? O valor social é metade disso. Para o psicólogo que está começando, o valor social é muito complicado de manter. Entende? Porque, por exemplo, se você cobra R$ 200 a uma pessoa, você aluga uma sala que, geralmente, dependendo do local da sala, ela custa de 300 até R$ 500 por mês. Uma pessoa só não dá nem para você pagar a sala. Percebe? Isso é muito complicado. E aí, só que o grande problema é o seguinte: vem muita pessoa, sabe? Quando você abre uma propaganda assim, dizendo que você está fazendo valor social, vem muita demanda. Tem muita pessoa querendo atendimento. E elas realmente vão. E eu falo isso por experiência própria. Sabe? Elas vão mesmo. Só que tem um grande problema, porque Freud já tinha escrito isso, certo? O valor, o pagamento no tratamento psicológico, ele também é muito precioso, sabe? Freud, ele falou por experiência própria, ele atendeu inúmeras pessoas. E ele também fez questão de atender muitas pessoas de graça, somente para aperfeiçoar ele. Entende? E ele viu que todos que ele atendeu de graça, na época dele, não progrediram, tiveram muita dificuldade no processo psicoterápico, certo? E ele, como todo bom cientista, desconfiou disso, tipo, vou ter alguma coisa aí relacionada a dinheiro, porque essas pessoas todas que me pagam, eu tô vendo, assim, um progresso na psicoterapia deles, né, na análise deles, e essas pessoas que não me pagam, não, tem alguma coisa aí. E ele foi pesquisar, ele estudou sobre isso, então ele viu que tem toda uma questão, assim, simbólica do pagamento, entende? Quando você faz uma coisa de graça, fica parecendo que ela não vale nada, entende? Ah, não, é tratamento psicológico, isso é de graça, atendimento de graça, tipo, não tem problema se eu faltar hoje, entendeu? Eu posso ir semana que vem, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa tá pagando, tipo, hoje eu tô pagando 100, cara, é muito difícil a pessoa falar, tirando a questão da adversidade do dia, emergências, etc. Assim, é muito difícil uma pessoa, no processo psicológico, chegar assim, hoje eu não vou, não. Sabe? É muito complicado. E aí o psicólogo clínico, que não sabe de nada, tem uma grande demanda, mas os clientes não fidelizam. E não fidelizar na nossa profissão é muito complicado de se manter, sabe? Isso não quer dizer que a gente prende o cliente, entende? É diferente você fidelizar. Uma coisa é uma pessoa entrar, fazer metade do tratamento e sair, porque ela não quer mais. Outra coisa é ela entrar, passar o tempo que for necessário e sair com a questão dela resolvida. Ela foi tratar com você. Entende? Isso é diferente. Uma pessoa que finaliza o tratamento assim é uma pessoa que fidelizou o tratamento. Uma pessoa que sai no meio, ela não fidelizou. Então, esse atendimento é muito pouco rentável para a gente. Entende? E isso quer dizer também muito da nossa prática. E aí a gente faz esse atendimento social, certo? As pessoas vêm em grande quantidade, só que não mantém. E aí termina que a gente se vê em prejuízo financeiro. E a gente parte para o próximo passo, que é entrar em um plano de saúde. Só que a gente sabe, a gente da área sabe que o plano de saúde para nós psicólogos, eles cobram muito, muito abaixo do valor que a gente cobra. Entende? Só para você ter ideia, como eu falei, você uma pessoa, geralmente, né, em média, segundo a tabela do Conselho de Psicologia,
Em média, o atendimento psicológico é R$ 400. Quando você vai para o plano de saúde, você tem lá uma série de clientes, porque eles vão pelo plano e aí, sabe, eles pagam a questão dele à parte e aí não vê muito esse pagamento para o psicólogo direto, eles pagam um plano de saúde. Só que quando você vai ver uma pessoa, se um plano pagar bem uma pessoa, ele cobra por pessoa R$ 12,50, R$ 15, se for muito bom, se for um plano assim de luxo, sabe, ele cobra R$ 15 por pessoa. Mas o normal é cobrar 10, 11, R$ 12 por pessoa. Sendo que uma pessoa, se pagasse o valor médio, pagaria R$ 400. Só para você ter uma noção, sabe, de número. E aí a pessoa ou continua trabalhando, se ela conseguir, né? Um local que atenda para o plano de saúde. Ou ela continua porque ela termina ganhando próximo de salário mínimo mesmo, certo? Dá para se manter. Ou ela sai, certo? E aí ela vai e direciona o trabalho dela de uma forma mais inteligente, né? Que é você escolher um público, você tem sua área já, pronto, agora você vai definir com o que você vai trabalhar, você vai ter que escolher, entende? Se chegar, por exemplo, uma demanda para mim como eu usei antes, né, uma pessoa com transtorno do espectro autista, eu não tenho capacidade teórica de atender essa pessoa, então eu não posso atender, entende? Eu seria antiético se eu atender. E aí eu vou direcionar essa pessoa para colegas que eu sei que tratam dessa área, entende? Por isso que é importante definir, ter um público, ter uma área, ter um público-alvo, certo? Isso é muito importante, isso eu não vejo ser discutido na faculdade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Problemas que a faculdade tem que tratar, né? Porque a realidade de universidade é diferente do dia a dia, né? Vida, a profissão, e é o que ela teoricamente está preparando a gente, né? Para a gente sair para o mercado de trabalho. Então, quando ela não toca nesses pontos, aí saem da faculdade perdidos que nem você que saiu, né? E todos saem, até hoje todos continuam saindo dessa forma, iludida, entende? E aí tem que ou aprende na prática, preste atenção, ou aprende na prática, quando a pessoa persevera muito, ou elas realmente saem da psicologia, mesmo se formadas, passaram 5 anos da vida estudando, elas saem da área para ir para outro emprego que seja mais rentável. Acredite. É complicado no dia a dia de um profissional de psicologia. Complicadíssimo. Mas hoje, com que público você está trabalhando e por que você escolheu o Instagram como ferramenta de divulgação do seu trabalho? Certo. Hoje em dia eu posso dizer a você que eu trabalho com adultos ou idosos, certo? Então, são próximos. E eu trabalho com demandas que têm a ver mais com ansiedade e depressão. Certo? Se vocês parar para ver, todas as postagens que eu fiz no meu Instagram estão associadas com esses dois grandes temas. Sim. Grandes e amplos, sabe? Com certeza. Que é a ansiedade e a depressão. Além de serem um dos maiores transtornos que tiveram grandes aumentos nessa pandemia. Tá bom? Essa é a minha área de trabalho, esse é o meu público. E eu decidi usar o Instagram para fazer minha propaganda, porque é o local que eu vi que tem mais visualização hoje em dia. É um aplicativo fácil de uso, certo? Muito conhecido, e que ele traz para a gente que não é profissional e quer fazer isso nele, eles trazem muitas ferramentas legais, sabe? Os stories são interessantes, as publicações em si, que são, né, as imagens, que você pode colocar um texto embaixo, os vídeos que eles permitem a gente fazer, tanto do Reels quanto do vídeo mesmo, assim, normal, gravar. Eles fazem uma forma assim que fica fácil para o público ver, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada do Instagram, por isso que eu escolhi ele. Aquelas questões de enquete desperta a curiosidade da pessoa. Isso! Todo mundo gosta de um joguinho, né? Então quando você bota uma coisa lá com a imagem de fundo que chama atenção, com a enquete, a pessoa vai correndo já responder essa enquete. Exatamente. Curiosidade, às vezes ela gosta do tema que você está tratando, né? E aí chama uma pessoa muito fácil. Além de também eles terem uma questão de publicação para a gente, né? Que a promoção paga, você pode pagar por isso. Você pode direcionar, você coloca lá público-alvo, você coloca a idade, você coloca o local, né? Você quer atingir pessoas da onde? Salvador, Rio de Janeiro, entendeu? Eles trazem uma grande gama assim, de opções boas para a gente que trabalha com isso. Por isso que eu escolhi ele. Agora, quando você está atendendo, como é que você se sente? E depois do atendimento que você vê seu paciente superou aquele problema,
como é o seu sentimento como psicólogo? Rapaz, eu atendendo, se vou ser bem sincero a você, eu me sinto bem à vontade, tá vendo? Sim, Eu, no tem que se início, sentir quando eu assim. comecei, eu me sentia muito nervoso, mas hoje em dia, assim, independente da pessoa, eu me sinto bem confortável, tanto pela prática como pelo conhecimento, né, que a gente vai adquirindo com o tempo. E eu me permito somente fazer uma coisa, né, que isso também faz parte do meu trabalho, de levar, né, como eu disse a você, o conhecimento de psicologia, né, para disseminar mais isso, que eu acho que é necessário para a sociedade. Não seria bem a palavra superar, sabe? Uma Sim, coisa. sim, sim. Seria mais, eu acho que mais interessante a palavra compreender, Sim, certo? sim. Porque superar, a gente tá, eu acho que a gente entra muito nessa questão do capitalismo, de vencer, sabe? Que a gente tem um problema, a gente tá perdendo e Sim, é tal. um Aí a gente coach, tem quase um todo coach. um problema disso, sabe? Eu acho que seria mais importante a gente realmente falar compreender, porque na Compreender. prática o que eu vejo é isso, sabe? Quando a pessoa começa a compreender, né, que você está tratando de um tema espioso para ela e mesmo assim ela se propõe a tratar aquela questão, né? Quando ela chega no momento de compreensão, que não é visível, certo? Ela não tem assim, ah, meu Deus, é isso, ela não é assim. É uma questão interna dela, sabe? E você percebe isso através da fala e das ações que ela tem, fora do contexto psicoterápico. Entende? Ela traz para você no outro dia uma questão e tal, que ela ficou refletindo, e aí ela mudou a forma de agir, e tal, e você vê que ela realmente compreendeu, sabe? Eu acho essa sensação muito fantástica mesmo. Eu não consigo me ver realmente fazendo outra coisa a não ser isso. Vai Vou ser ser bem isso. sincero a você. Eu acho que a satisfação realmente está em você. A graça da psicoterapia, da psicologia, eu acho que é essa. Né? Que a gente, psicólogo, a gente não é responsável por nada, sabe? A gente não leva saúde para a pessoa. A gente não cura a pessoa. É a pessoa própria, sabe, que faz isso. A gente meio que serve assim, eu gosto de fazer essa comparação, né? Quando a pessoa entra no processo psicoterápico, a gente é como se fosse uma muleta que está servindo naquele momento para ela, certo? Ela precisa usar a muleta por um momento. Depois que ela ficar boa, que ela ficar legal, ela não precisa mais da muleta. E aí o processo psicoterápico acaba. Entende? Entendo. É a mesma metáfora que a gente tem assim, o processo psicoterápico você vem caminhar junto comigo. E aí eu vou caminhar junto, consequentemente, com você também. Certo? Eu não vou na sua frente, nem eu vou atrás de você, eu vou do seu lado, caminhando ao seu lado. E aí, quando chegar um momento que o caminho se dividir, cada um segue o seu caminho. Entende? Entendo. Essa é a ideia do processo psicoterápico. E quando você vê isso acontecendo na prática, realmente é muito lindo, sabe? É muito bonito, assim. É quase poético, eu me atrevo a dizer. Eu imagino que a satisfação que deva dar para o psicólogo, para o agente psicólogo, em ver aquela pessoa sentir-se melhor, né? Fez acompanhamento, estava ali presente, entendeu, ajudou aquela pessoa a se compreender e ela está conseguindo seguir o seu caminho sozinha. Então, deve ser uma Exato. sensação maravilhosa. É, E é mesmo. Imagine, para você, o que é mais importante? O ser humano em sociedade ou a unidade do ser? Você acha que dá para separar uma coisa da outra? Você sabe que dá para dissociar o ser humano da sociedade e só ele, sem ter as pessoas à sua volta? O que você acha sobre isso? Olha só, Fernando. Concepções, eu acho assim que é uma coisa bem já direcionada, né? Já nos direciona a ideias, pensamentos, teorias a respeito disso, pelo que eu compreendo. Eu não gosto muito de teorias, suposições, porque eu acho que é meio que brincar com sombras, sabe? Em alguns Sim, contextos elas são legais, eu acho bem válidas. Mas em alguns, como esse caso assim de questão de ser humano, sabe? Eu acho que a gente precisa ser mais assim realista, tá ligado? Isso é uma opinião minha. sim, Então, tipo assim, concordo. nessa questão de ser humano, de sociedade ou unidade do ser, assim, eu não acho. Pelo que eu vejo, é impossível você separar um do outro. É impossível você retirar o ser humano de sociedade e é impossível você não ver a individualidade do ser na sociedade. Eles são opostos complementares, sabe? Um precisa do outro para poder existir. Pelo que eu vejo, a Sim. situação é essa. Você acha que com a pandemia, com o isolamento social, as pessoas se tornaram mais antissociáveis? Que você tem a dizer, os laços estão mudando, está surgindo uma nova tendência de se relacionar?
Não acho que esteja surgindo uma nova tendência, sabe? O que eu vejo foi que na pandemia as pessoas foram forçadas a se voltarem para dentro. Tanto dentro de suas casas, o que é o óbvio, quanto dentro de suas atitudes. Ou seja, até mesmo as pessoas extrovertidas, né, que podem ser vistas como extrovertidas, elas foram forçadas a se introverter, sabe? E isso tem ganhos e perdas, sabe? Não é porque a pessoa é extrovertida que introverter é bom. Isso depende muito. O que eu vejo na pandemia foi que a gente foi forçado a isso, sabe? É uma coisa da natureza, assim, foi uma questão, sabe, única, bem singular. E aí isso fez com que essa atitude forçada gerasse outras coisas, entende? Por exemplo, a questão de ansiedade irem pro pico, sabe? Nunca foi visto antes tanta questão relacionada a transtorno de ansiedade como está sendo na pandemia. De um olhar leigo, né? Até de um olhar leigo, isso é bem, bem óbvio, né? Tipo, pô, a gente tá com a pandemia aí, que se todo mundo, o mundo inteiro que eu falo, tratasse a pandemia com devido respeito, ela poderia acabar assim em 3 meses, 2 meses, muito rápido. Sim. Só que a desinformação, a questão que a gente tem muito, assim, ainda impregnado, assim, em todo o planeta, que é desacreditar de fatos, sabe? Isso fez com que ela se atrasasse muito, e a gente já tá, assim, a gente já meio que tá começando a se acostumar já com ela, sabe? Ao invés de tentar resolver, a gente tá se acostumando. Se acostumando. E esse se acostumar, essa questão de desacreditar de fatos, pelo que eu vejo, pode ser sim uma consequência dessa introversão, vamos colocar assim entre aspas, né? Dessa introversão forçada, sabe? Porque, querendo ou não, a introversão está intimamente ligado com a subjetividade, enquanto a extroversão está ligada a ser bem objetiva, entende? Entendi. Quando você é introverte, você vai para dentro e ninguém sabe o que tem dentro da gente. É bem único, entende? Sim. E aí isso pode ser que essa atitude sendo forçada possa tá causando isso em tanta gente, sabe? Você mostrar um fato lá, a pessoa, não acredito nisso. Tipo, como assim você não acredita? Tá na sua frente, entende? A crença, ela não se aplica a fatos, ela se aplica a outras coisas, entende? Essa questão de não ter cuidado. Vou sair mais rapidinho, vou ali sem rápido, sem máscara, aqui é perto. Mas o vírus não vê rapidez, entende? O vírus tá lá. Não existe ser rápido, não. É aquela sabe, umas coisas assim, viu? E aí é isso. Eu, pelo que eu vejo, sabe, pelas inúmeras notícias que eu já vi, por alguns pacientes que eu estou atendendo nesse período, por familiares, sabe, assim, tanto familiares e amigos, vendo ele como eles estão se comportando nessa pandemia, o que eu vejo é isso, sabe, essa questão da introversão ser forçada, mas eu não diria muito antissocial, sabe? Antissocial, a palavra que você usou, eu acho muito forte. Porque a gente tende a associar muito a transtorno, sabe? Mas a introversão, o ir para dentro, eu concordo plenamente. Eu acho que pelo que eu vejo, é isso, sabe? Já que você tocou em um tema interessante, que é exatamente o mundo está vivendo esse caos causado pelo coronavírus, e uma coisa que chama atenção são as variedades culturais, né? Então, quando nascemos, nós somos inseridos numa cultura, né? Então, a cultura precede a gente. Então, a gente é inserido nela, portanto, nós seguimos aquele costumes, né? Cultura são costumes que perduram até hoje. Então, como você acha que a cultura pode afetar nossas decisões, pode influenciar nossas decisões? Olha, como você mesmo falou, eu só não reduziria da forma que eu citei na sua fala, cultura somente a hábitos, sabe? Eu acho que ela é bem mais profunda, eu acho. Mas a forma que ela nos direciona, por exemplo, a ter certas atitudes é justamente dessa forma. Através de hábitos, através de costumes que a gente vem seguindo desde criança, entende? E aí, dependendo da situação, esses hábitos podem se mostrar serem muito prejudiciais, entende? Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim do Brasil, certo? A gente tem por costume, isso é uma cultura brasileira, de se menosprezar, certo? Tudo que vem do Brasil não presta. A veio do Brasil assim é meia boca, entende? A gente não tem potencial para nada. O Brasil é um lixo, entende? A gente quer resumir os inúmeros comentários a respeito da nossa política ser podre, ser um lixo, e
amplia isso para todo o Brasil, entende? Ou seja, nada que tem nele presta, entendeu? Tudo é um lixo. A música é um lixo, cinema produzido nacional é um lixo, livros produzidos... tudo lixo. E é esse tipo de hábito é muito perigoso. Entende? E aí você vê isso inúmeras vezes. Você vê que a gente tem um potencial absurdo em tudo. Igualzinho a todas as partes do mundo, a gente tem os mesmos potenciais. Que é todo mundo ser humano. Entendeu? Exatamente. Todo mundo é único, particular. Cada um se desenvolve mais em uma atividade, em menos, em outras. Mesma coisa. Nosso país tem inúmeras belezas naturais. Inúmeras questões riquíssimas relacionadas ao natural mesmo, à natureza. Certo? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem medo, na verdade, o mundo tem medo que o Brasil reconheça isso, certo? Porque nós poderíamos ser muito fácil uma potência, certo? E aí você vê isso, assim, isso ser afundado por uma crença, entende? Sim. Ah, mas a gente não presta. A gente resume tudo a isso, entende? E isso é uma forma, um tipo, né, de um exemplo que uma cultura pode ser prejudicial às nossas ações. Entende? No Brasil, que eu vejo. Mas isso também tem um lado positivo. Perceba, quando a gente se menospreza muito, a gente, pelo menos as pessoas que vão contra isso, né? Porque quem aceita isso, para aí. Entende? Aceita que é tudo ruim, ele é ruim, tudo que eu faço vai ser ruim, então ele fica estagnado nisso aí. Quando qualquer pessoa pensa em ir além disso, tipo, tem aquela ideia, é tudo ruim e tal, então eu vou fazer com que não seja mais ruim. Sabe? Eu vou fazer uma coisa, eu vou tentar produzir uma coisa de qualidade. Essa pessoa se esforça o dobro, o triplo de uma pessoa, do que uma pessoa comumente iria se esforçar. Entende? E isso aí, às vezes, é beneficiado nesse sentido. Entende? Você pediu um exemplo assim, da questão da cultura, como pode influenciar a gente. Eu acredito que esses dois sejam, assim, são os que me saltam mais aos olhos, sabe? Porque eu já li muitos livros nacionais. Eu também, eu sou conhecedor. Eu conheço muito. A gente não fala muito deles, a gente tende, assim, eu já li muitos livros assim internacionais, eu reconheço o valor, entende? Mas eu vejo muitos livros aqui, por exemplo, um que eu gosto muito meu Deus, como é de Policarpo Quaresma. Sim, é que livro fantástico. Aquele cara é um fanista louco, sabe? O cara valoriza o Brasil de qualquer forma, e aí termina do jeito que terminou, sabe? É uma obra de arte aquele livro, cara. E eu não vejo, sabe? Eu não vejo a gente valorizando isso. Não existe. Isso, na minha opinião, é uma forma, sabe? Que a cultura pode nos moldar. Do Brasil, o brasileiro não presta, não. Para didático escolar vai prestar, você é doido. O pessoal joga fora Machado de Assis, o pessoal joga fora esses grandes, sabe? Assim, então você chega a dar pena de ver. Já que você entrou na literatura brasileira, eu tenho bastante entendimento. Eu gosto muito de literatura brasileira. E uma coisa que eu fico revoltado é essa redução da literatura brasileira a chata, entendeu? Uma literatura de desinteresse, mas não, é uma literatura riquíssima. A gente pode ter um choque inicialmente, porque é um pouquinho afastado da gente em termos linguísticos, né? Sim. Porque a gente não é um vocabulário que faz que a gente usa no dia a dia, né? Que a linguagem é flexível e ela vai mudando com o tempo. Então, não é o mesmo vocabulário, mas eu acho que isso não interfere. Eu acho que isso não interfere. Quando você começa a ler, tudo bem. Aí pode ser um empecilho, aquele início ali que pode ter, por exemplo, palavras que a gente não usa mais no nosso vocabulário. Aí pode ser um empecilho, mas hoje em dia a facilidade que existe no Google. Você joga a palavra no Google, ela aparece o significado. Não precisa ir lá mais. Na minha época era dicionário. Exatamente, não precisa ir lá no dicionário. Tem que procurar a página ainda, sabe? Uma coisa que hoje a gente nem sonha. É muito fácil. Você joga a palavra no Google, ela aparece. Acho que tem um problema grave dentro do ensino de literatura nos colégios. Por exemplo, eu acho que seria mais válido um debate sobre um livro, um conto, qualquer coisa que seja, do que fazer uma prova, do que perguntar em tal capítulo, tal personagem fez isso, o que ele fez, marque a alternativa do que fez, certo? Então, eu acho que se colocou uma forma chata, né? Você lê o livro para fazer uma prova, você não lê o livro para entender o meio social que o pessoal estava inserido, o que estava acontecendo naquilo, quais eram os problemas. Por exemplo, eu sempre gosto de citar
O fato de Machado de Assis ser embranquecido por tantos anos. Uhum. Ele é Sim. um autor negro, é o maior autor brasileiro, é um dos maiores autores da literatura universal e sempre foi embranquecido. Por que isso acontece? Porque no meu livro, quando eu estudei no segundo ano, eu estudei no segundo ano que a gente vê Machado de Assis, meu segundo ano foi em 2014. Em 2014, meu livro Sim. tinha foto de Machado de Assis branco. Só Pois acho é. que eu acho, se eu não me engano, foi em 2017 para 2018 que começou a rodar a foto dele negro. Então, isso são coisas para Foi. serem Foi discutidas, mesmo. entendeu? Isso são coisas Com para serem certeza. discutidas. Então, faz um debate em cima disso. Aí você pode botar racismo estrutural, o que é que mudou de 1800 e bolinha que ele escreveu para agora. O que é que está diferente, Isso. entendeu? O que é que mudou, o que é que Exato. permanece o mesmo, fazer uma roda de debates. Eu acho que literatura é ensinada de uma maneira errada nos colégios, mas isso aí é um papo para a gente desenvolver mais futuramente. Aí, com certeza. Aí é muito, dá muito pano pra manga isso aí. Muito mesmo. Isso aí dá mesmo. Está falando de literatura, eu sei que eu te acompanho no Instagram e você sempre está postando dicas de filmes, Sim, sim. de músicas, séries. Eu vejo você postando bastante coisa. Eu quero saber de você, especificamente, pode ser é, música, filme, livro, ou anime, se você preferir também. Sim. Aqueles, se você conseguir, claro que eu acho que isso é uma tarefa difícil, se você conseguir dizer cada um desses o que fez maior impacto em sua vida. Uma música que teve maior impacto em sua vida, um livro, Pode ser qualquer uma, né? Música pode ser qualquer uma. internacional, Pode qualquer ser uma. qualquer uma, o que você quiser. Mas eu quero que Isso eu você. tenho. Tem várias, né? Essa eu quero que você Essa, diga de música. sim. Música, Uhum. você pode escolher anime, ou filme, ou série, e um livro. Pronto. Pronto, você pode se Pronto. jogar aí. Música, anime, série e livro. Isso. Olha a música. Assim, eu não consigo me imaginar em um mundo sem música, sabe? Eu tenho inúmeras Jamais, músicas. E jamais. inúmeras músicas me impactaram muito, sabe? Muito, muito mesmo, assim. O que vem na cabeça agora, eu vou citar uma de vários, assim, entre aspas, traumas positivos que eu tive, sabe, com música. O que me Sim. salta a cabeça aqui agora é uma música de Raul Seixas, que eu nunca vi ninguém comentando nada sobre ela. E da primeira vez que eu vi, ela me impactou profundamente. O nome da música é O Conto do Sábio Chinês. E, porque assim, eu já li muito sobre essa questão oriental, sabe? Principalmente coisas relacionadas ao Zen, o taoísmo, o budismo e tal. Sim. E nessas leituras eu descobri sobre um mestre oriental chamado Chuang Tzu, que ele criou um koan muito famoso, certo? O koan era uma questão lógica que não havia resposta, sabe? Era Sim. dada para os discípulos para eles ficarem quebrando a cabeça à toa, entende? E um dos koans mais conhecidos dele foi um dia que ele despertou no mosteiro e aí ficou assim bem desesperado lá e os discípulos preocupados porque, poxa, o mestre está assim, o que é que pode abalar o mestre, né? E ele, Sim. em pranto, foi perguntar para o mestre, Xiong Tzu, o que aconteceu? Podemos ajudar de alguma forma? Ele falou, estou inconsolável. Por quê? Porque nessa noite eu sonhei que eu era uma borboleta. E aí os discípulos ficaram assim, como assim? Como assim? Isso um sonho te deixou assim? Ele é. Porque agora eu não sei se eu sou Xuang Tzu, que sonhou ser uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta que sonhou ser Xuang Tzu, Porra. sabe? E aí, quando eu descobri essa música de Raul Seixas, Um Conto do Sábio Chinês, ele conta justamente essa história. Eu fiquei tão emocionado que, poxa, velho, eu nunca pensei que ia encontrar, sabe? Uma Sim. relação, assim, possível entre o que eu li da China antiga com o cara daqui, sabe? O Raul Sim. Seixas, ele Já canta sei. de uma forma tão majestosa que a música é linda, sabe? A música é como se fosse um carinho nos ouvidos. Essa foi só uma, foi o que veio logo Sim. primeiro na cabeça, sabe? É música. Eu já esqueci as outras três. Quais são as outras? Depois de música é o É, quê? pode ser série ou anime. Aí você escolhe. Se quiser dizer os dois, pode Série. dizer. Ó, série que eu vou dizer a você que me impactou bastante, assim, foi Sherlock. Ah, Sherlock é Eu li maravilhoso. os livros deles, assim, só Eu faltou também. terminado. A coleção que eu tenho de 4 volumes, eu
tive tempo de ler 3 volumes, eu não li o último. Mas a série de Sherlock é uma série absurda, sabe? Ela traz muita coisa condensada em pouquíssimos episódios, sabe? Por mais que os Sim, episódios sejam longos, mas sim, é muito pouco episódio, sabe? E é fantástica a forma como eles traduziram o livro. É uma coisa surreal. sim. Surreal demais. Sherlock seria a série. De anime, o primeiro assim que vem na cabeça são dois. Né? O primeiro são dois, é ótimo. Primeiro, É o primeiro que, assim, que me impactou, eu vou falar em ordem de que eu conheci, né? O primeiro foi Samurai X, que conta a história de Kenshin Himura. É uma história de um tipo de redenção, assim, que eu não conheço nenhuma outra obra que trate dessa questão de redenção, trate questões de luto, trate batalhas internas melhor do que Samurai X, sabe? Samurai X é o nome brasileiro, né? Que sim. tem sentido do anime brasileiro, mas o nome do anime original é... Esqueceu. Se eu não me engano, é alguma coisa relacionada ao andarilho. Porque ele é um andarilho. Aí conta, aí seria o nome dele. O andarilho e o Kenshin, uma coisa assim. Mas é um anime que me marcou profundamente, sabe? E o segundo Sim. anime que me marcou muito profundamente foi um anime chamado Cowboy Bebop. Isso eu já ouvi falar. Ele traz uma questão assim existencial muito forte, sabe? Sim. Os cinco, posso contar os 5 personagens, né, que são o foco do desenho. Do desenho não, misericórdia, senão alguém me mata. Do anime, No do anime. anime, sei lá. Os 5 protagonistas, cada um deles, eles são tipo um oceano, sabe? Assim, você, ao longo do episódio, do anime, que só tem 24 episódios, ou 26, você tem noção, sabe, dessa vastidão que cada um tem. E eu acho isso muito maravilhoso, sabe? Muito Sim. maravilhoso mesmo, porque tanto que ele parece que a história não tem um enredo próprio, e tem, sabe? Não é para desmerecer. Ela tem um enredo próprio, só que os enredos secundários ele ganham muito mais tamanho. E isso dá uma vida absurda pro anime, sabe? Você não olha pro personagem como se ele sendo simplesmente um traço lá. Vários traços Sim. juntos, formados e com cor, sabe? Você vê uma personalidade nele, isso dá uma vida muito grande. E toda a história dele, assim, me impacta bastante, sabe? Tanto a história dos 5 personagens, assim, dos 4, na verdade, porque um é um cachorro, eles conseguem, assim, meio que bem no início, mas os outros que são humanos, eles são absurdamente genuínos, sabe? É muito bonito de se ver. Rapaz, livro que me marcou. Rapaz, aí eu posso citar um livro chinês. Que você encontra hiper mega fácil no Google hoje em dia. E ele, se eu não me engano, acho que ele tem 6 páginas só. Qual é esse livro? O nome dele em chinês escreve. Se pronuncia Xin Xin Ming. É um nome engraçado. Mas ele traduzido significa O Livro da Fé Verdadeira. Foi escrito por um mestre zen chamado Sozan. Sosan. Sozan. Ele é um livro de pouquíssimas folhas, você encontra hiper mega fácil no Google, você bota lá, Sozan, livro da Fé Verdadeira. Você acha em vários sites, sabe, traduzidos. Sim. É um livro que eu não tenho nem palavras, sabe? Pra dizer o quanto ele me marcou. Ele tá, tipo, no topo da minha cabeça, assim. Eu já li tanto ele que já se tornou vivência, já, sabe? Não é mais conhecimento teórico, não é prático, já, sabe? Sim. É prático. Eu sei, tem livros que fazem isso com a gente. E filme, rapaz, filme que me impactou, tirando Vingadores Ultimato, que abalou todo mundo, fez todo mundo chorar. Eu acho que eu posso citar, rapaz, ver tanto livro, tanto filme na cabeça, velho. Eu acho Sim. que o filme que veio assim, que realmente me marcou demais foi Kill Bill, volume 1 e 2. E assisti tanto aquele filme, cara. Eu já assisti tanto Pô, aquele filme. E é esse um é filme clássico. lindo. Eu amo esse Lindo filme. demais. Se eu pudesse comparar esse filme, eu compararia uma rosa, sabe? De tão poético que ele é, sabe? Ele é lindo, Eu ele é lindo. adoro Esse esse filme é lindo. filme. O princípio, e o um eu acho melhor ainda. Um eu acho melhor ainda do que o dois. Mas eu gosto demais Eu dele. tenho amor pelos dois igual, eu não É consigo igual, dizer né? Porque, igual. porque se eu não me engano, Tarantino escreveu como um filme só. Mas, obviamente, o tempo não ia dar, né? Aí produziu em dois Não, filmes. e também não. Essa obra grande demais assim também não vale a pena. Né? A gente cansa muito. Deixa eu Nossa ver. atenção é bem, bem limitada.
Aí, ó, o Kill Bill, o primeiro, tem 1h52, 1h51, 1h50, 1h52. Deixa eu ver o segundo aqui, quantas horas tem? Tem 2h18. Então, Pois é. ia passar ia passar umas 4 horas aí, mais ou menos. Pois Ia é, bater umas 4 imagine. horas de filme. Eu amo esse filme. Essa atriz tá maravilhosa. Eu não sei quem é que no elenco que não tá maravilhoso no papel. É, eu acho que é um dos melhores filmes de Tarantino, pra mim. Como a gente já está chegando no final da nossa entrevista aqui, agora eu quero te fazer uma perguntinha. Se você fosse para assim, para mim, e se eu te pedisse o que você me indica de dicas culturais, o que você falaria para mim assim e para qualquer outra pessoa? Diga aí, filmes, séries, livros, pode ser o que você quiser. Rapaz, Se você quiser eu indicar um de posso cada, te indicar. pode ficar à vontade, um de Pronto, cada, pronto. eu acho mais legal assim, porque quando você fala assim, veio infinitas coisas na cabeça, mas eu vou tentar separar. De Pode dizer, filme, sim. misericórdia, já veio mais infinitas ideias na cabeça. Filmes, eu não sei nem por onde começar. Eu posso indicar a você aquele filme de animação Soul. Deixa eu ver. Eu posso indicar o filme Dois Irmãos. Um filme que me agradou muito, que eu assisti recentemente, foi o Mulan, o live action. Porque era o filme que eu mais gostava da Disney quando eu era pequeno, era Mulan. E aí quando eu vi que eu ia fazer um live action dele, eu fiquei admirado. Ficou perfeito. Eu super aconselho. É muito bom de assistir mesmo. Que mais, meu Deus? Filmes, misericórdia, assisti tanto filme. Vou partir pra série. Veio na cabeça Sim, aqui uma série agora que eu amo. Eu já assisti mais de 3 vezes ela completa, assim, todos os episódios, do primeiro ao último. Duas séries que tem muito de psicologia, certo? Primeira série é Criminal Minds, ou Mentes Criminosas, que tem boa. 15 temporadas, que eu sou fascinado por aquela série. Demais, amo demais. E o que eu gosto dela é que eles ligam muito psicologia, assim, não é somente psicologia, sabe? Eles têm muita psicologia, mas também entra muita questão dos personagens, as relações entre eles. Eu acho isso Sim, muito eu fantástico. gosto muito da vida. Muito fantástico mesmo. Criminal Minds, de séries, e uma outra que eu amo de paixão é Sherlock. Ah, Sherlock é Com maravilhosa. o ator que faz Doutor Doutor Estranho, né? O Estranho, Benedict. assim, rapaz, é Misericórdia, eu amo maravilhoso. aquele cara, velho. Eu amo ele demais. E a série Sherlock, com ele e Martin Freeman, eu acho que, sinceramente, na minha humilde opinião, é a melhor série que existe. Eu acho que foi a única série que eu reassisti, porque é muito boa a série, é muito, muito boa. Eu já li todos os Que livros massa. de Sherlock e assisti É essa série. excelente. Excelente. Eles não conseguem fazer uma tradução fantástica dos livros? Consegue, Eu nunca consegue. vi nenhuma adaptação de livro ser tão perfeita como essa série Sherlock é. Não vi, Consegue, e sinceramente. elas tiram. Ó, o mais interessante, mais gostoso assim, é que, mesmo que os contos estejam lá pelo século XIX, XX, por ali, eles trazem para o Sim. nosso dia a dia e não perde. É impressionante Não isso, perde a como não essência, é perde, incrível como não aquilo. perde a A questão do essência. celular, né? Que É ia ser bem exatamente, complicado de botar na história e eles conseguiram fazer de uma forma tão conseguiram. perfeita. Eu Muito legal adoro, mesmo. Eu fiquei até adorei com isso. vontade de ver de novo. Deixa eu ver, vou citar somente música e animes, pode ser assim? Pronto, pode ser. Ó, de música, eu aconselho muito, para quem não conhece ou nunca ouviu mais do que as conhecidas, buscar conhecer Raul Seixas, certo? Eu acho que ele é um cara fantástico. Com Deixa eu certeza. ver música, assim. Eu ouço muita música internacional, sabe? Em inglês. Mas eu reconheço que a gente também aqui tem muita coisa boa, muita pérola, sabe? Escondida nas nossas músicas. A Caetano Veloso, eu posso citar, meu Deus, fez aquela música Bola de Meia, Bola de Tudo, Milton Nascimento, Raul Seixas, e vai um pouco mais com o meu gosto de rock, eu diria Raimundos. É bom, muito bom. Gosto de todos que você citou aí, eu escuto. E pra finalizar, de anime, eu citaria, deixa eu ver, o primeiro que vem logo na cabeça, né, que tá muito associado com a psicologia, é One Punch Man.
né? Que tradução livre seria algo como O Homem de um Soco Sim, Só. essa série é E aí eu maravilhosa. Esse anime. acho válido citar somente uma breve sinopse do que é, certo? Que conta a história de um herói, né? Ele é um herói em um mundo de heróis, de vários heróis. Ele é um que ele acaba com qualquer monstro, com qualquer criatura, com apenas um soco. E aí, durante todo o anime, a gente vai ver, na verdade, né, uma grande crítica aos animes desse gênero, como Dragon Ball, né, Naruto, etc. Uma grande crítica desse gênero e também muitos aspectos psicológicos importantíssimos no personagem principal, que é Saitama, e no companheiro dele, que é Genos, que é um ciborgue. Eu amo esse anime, assim, porque ele é super curto, sabe? Ele só tem 12 episódios por temporada. E ele diz tanta coisa, sabe? Tanta coisa, tanta questão social, tanta questão psicológica pessoal e questão psicológica com os outros, envolvendo os outros. Ele é todo perfeito, sabe? Eu adoro aquele anime. Adoro de paixão. E um outro que eu acho que é muito válido a gente citar, principalmente hoje em dia, é um anime bem antigo, assim, comparado ao de hoje. Ele tem uma pegada bem clássica mesmo, que é chamado Cowboy Bebop. Não sei se você já conhece. Esse não conheço, não. Esse aí eu não conheço, não. Eu super aconselho, ele só tem, se eu não me engano, 26 episódios. E eu considero ele como sendo uma das grandes obras-primas que já foi criada, assim, em gênero de anime, sabe? Sim. Eu tenho uma lista de top 5 animes pessoais que eu mais amo e ele tá em primeiro lugar. Ele tá em primeiro, assim, de forma assim, disparada, sabe? Em segundo lugar, um anime que eu... Deixa eu ver qual é mais, meu Deus, se eu me lembro, Cowboy Bebop, tem o Samurai X, One Punch, e um que é uma opinião também bastante impopular, que é um anime bem louco chamado JoJo's Bizarre Adventure. E é uma aventura realmente, como diz o nome, aventura bizarra, sabe? É uma coisa bem tosca de você olhar assim, mas quando eu assisti, eu ri muito, sabe? Eu me diverti muito assistindo ele, assim, eu acho que esse é o ponto, sabe? Isso Que é importante. entretém, eu acho que presta, então Com certeza. recomendo. Com certeza. Eu gostei muito das dicas que você deu. Os animes, eu conheço One Punch Man, que eu assisti, adoro esse anime. Os outros eu vou pesquisar também. E fica como dica para os nossos ouvintes. Gostaria muito de agradecer sua participação. Espero que você tenha gostado do nosso papo, que você retorne mais vezes aqui para o Hiperespaço. Muito obrigado. Aí eu agradeço muito também você pela sua atenção, né? Tanto aqui nesse momento quanto fora desse momento, certo? Conversando comigo, algumas coisas sobre isso. Agradeço também sua paciência comigo para explicar algumas coisas. Agradeço muito e sim, eu espero sim retornar aqui mais vezes, certo? Para falar mais temas também. Não somente, né, só associados à psicologia, mas também a outras questões, né? Você trouxe aí algumas questões de ensino, né? Eu acho muito importante a gente trazer isso hoje. Ensino, falar sobre ciência, né? Eu acho isso muito, muito importante mesmo falar. E aí eu estou aberto, viu, a futuros convites. Pronto, pode deixar. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Fique em paz e até a próxima.